defensores da aprendizagem, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre intervenção. Antes, gostaria de deixar para vocês um recadinho que já falamos sobre o que é dislexia, sobre as habilidades que precisam ser avaliadas, já falamos sobre protocolos e temos muito conteúdo sobre o assunto transtornos de aprendizagem. É só dar uma passeadinha no nosso canal que você verá esses vídeos que complementam o nosso assunto de hoje. Vamos falar então agora sobre intervenção, especificamente a intervenção das habilidades metafonológicas, muito conhecida como consciência fonológica. Nós sabemos que a dislexia tem como principal característica as dificuldades relacionadas às habilidades fonológicas. Então, na educação infantil já conseguimos identificar possíveis riscos para a dislexia quando identificamos os escolares que têm dificuldade nessa consciência fonológica. Sabemos que muitos programas são desenvolvidos para a intervenção dessas habilidades metafonológicas e vamos deixar aqui para vocês algumas dicas sobre esse processo de intervenção. Inicialmente, precisamos realizar uma avaliação de todas as habilidades. Inclusive, tem um vídeo no nosso canal que fala sobre as habilidades que precisam ser avaliadas. As habilidades sendo avaliadas, quando identificamos dificuldades relacionadas à consciência fonológica, ou seja, os nossos escolares avaliados apresentam dificuldades relacionadas à consciência fonológica, nós devemos desenvolver um programa de intervenção que vai atuar especificamente nessas habilidades que estão rebaixadas conforme identificado em nossa avaliação. O nosso planejamento de intervenção, ele deve sempre ser baseado nos dados colhidos durante a avaliação. Então, vamos pensar que temos um escolar que na nossa avaliação apresentou dificuldade relacionada às habilidades metafonológicas. Esse escolar, ele vai se beneficiar muito com um programa de intervenção das habilidades metafonológicas. Existem muitos programas prontos que você pode adquirir e desenvolvê-los no seu protocolo de intervenção. Baseando então nas habilidades metafonológicas, vamos deixar aqui dicas para vocês sobre a intervenção e para que auxiliemos os escolares a pensar sobre a nossa língua. A nossa primeira atividade será relacionada ao conhecimento do alfabeto. Para que os escolares realizem a relação grafofonêmica, ou seja, associem o som e a letra, eles precisam saber reconhecer e identificar as letras aleatoriamente. Muitas vezes os escolares, por terem memorizado a sequência do alfabeto, eles têm uma dificuldade em identificar as letras quando apresentamos aleatoriamente. Ou seja, são aqueles escolares que percorrem por todo o alfabeto para poder identificar qual é a letra que estamos mostrando. Então, a primeira dica é para que vocês trabalhem com o reconhecimento do alfabeto. Utilizem letras móveis, montem a sequência com eles, apresentem letras aleatórias para eles nomearem, brinquem de adivinhar, peguem caixa de areia ou um pratinho com granulado, fale a letra e o escolar deve escrevê-la, ou o escolar fala a letra e a gente escreve, como se fosse uma brincadeira de adivinha. Podemos também identificar essas letras nos rótulos dos alimentos, podemos brincar de detetive, ou seja, podemos pegar uma lanterna, abrir o armário da cozinha e procurar rastrear alimentos que começam com a letra X, com a letra A, com a letra B, com determinada letra falada por nós aleatoriamente, e o escolar com a lanterna vai identificar essa letra. Então, a primeira atividade seria reconhecimento do alfabeto aleatório. Após essa atividade, poderemos desenvolver a atividade de associação grafofonêmica, ou seja, apresentamos aos escolares os sons das letras.
Podemos utilizar de apoio vários vídeos que encontramos aqui no YouTube. Esses vídeos vão auxiliar na memorização do som dessas letras para os escolares. Durante todo o processo de intervenção, podemos realizar atividades que estimulem o reconhecimento dos sons das letras e que propiciem esse aprendizado. Uma outra atividade bem bacana é o bingo de letras, mas no lugar de falarmos qual letra sorteamos, falamos o som e o escolar deve ser capaz de identificar a letra que está relacionada àquele som. Outra brincadeira bem bacana é um bingo de figuras, onde sorteamos as figuras, por exemplo, sorteio lá um robô e vou dizer o nome, então digo robô. E o escolar deve ser capaz de identificar que robô começa com a letra R e que faz o som R. Devemos sempre utilizar recursos lúdicos para facilitar esse aprendizado, visto que esses escolares apresentam grandes dificuldades nesse processo grafofonêmico. A terceira atividade que vamos colocar aqui é a que relaciona e que desenvolve a consciência de palavras e frases. Também utilizamos figuras ou brinquedos, objetos miniaturas. Podemos colocar em uma caixa, a caixa dos objetos, a caixa lúdica, chamem como quiser. Sorteamos um objeto ou uma figura e pedimos para o escolar nomear esta figura. Após essa nomeação, solicitamos que eles falem uma frase sobre essa figura ou sobre esse objeto. E daí já trabalhamos o significado de palavra e frase. Para abrilhantar essa atividade, podemos contar quantas palavras tem nessa frase. Então, por exemplo, pegamos lá na caixa de brinquedos um animal, o cachorro. E o escolar vai dizer: eu tenho um cachorro pequeno. Então, podemos utilizar bolinhas de algodão, lápis de cor, quadradinhos de EVA, conforme você tiver o material ou usar a sua criatividade. E para cada palavra, vamos montar uma sequência da frase. Então, eu tenho um cachorro pequeno. E aí, vamos mostrar para eles quantas palavras tem nessa frase, já desenvolvendo aí a noção de consciência de palavra e de frase. A próxima atividade que vamos falar é sobre consciência de sílabas. Essa é uma atividade muito comum e muito trabalhada nas escolas, que os escolares têm bastante facilidade em desenvolvê-las, pois muitas vezes já fazem isso no ambiente escolar. Mas, quando estamos falando de crianças com risco para dislexia ou com o diagnóstico de dislexia, vamos verificar em nossa avaliação que eles apresentam dificuldade também nesta habilidade, geralmente para identificar palavras de uma sílaba só ou palavras com mais de 4 sílabas. Então, é muito importante realizar brincadeiras que concretizem o número de sílabas que a palavra contém. A partir dessa atividade, a gente vai aprimorar para a identificação ou produção de rimas e também o trabalho com a aliteração, pois a criança criou consciência da sílaba e aí sim partimos para sílabas iniciais, mediais e finais. Uma brincadeira muito legal utilizada por mim é com bambolês. Colocamos os bambolês no chão ou desenhamos círculos numa sequência no chão e a criança terá que pular os círculos ou os bambolês conforme as sílabas da palavra. Então, eu sempre utilizo figuras ou objetos, brinquedos em miniatura. A criança sorteia, fala o nome daquele objeto e pula os bambolês conforme as sílabas que aquela palavra tem. Então, vamos supor que ela sorteie na caixa de brinquedos uma boneca. Ela vai pular falando o nome boneca em sílabas. Boneca. E ela vai criando a consciência de quantas sílabas tem a palavra boneca. Dificultando aí, partindo por um trabalho de rima e aliteração, a gente já começa a trabalhar a identificação da sílaba inicial. Então, por exemplo, boneca começa com bo. Qual outra palavra que você conhece que começa com bo?
Ah, deixa eu pensar. Tia, eu não sei. Geralmente eles falam. Aí eu dou dicas. Ah, uma coisa muito gostosa que fazemos em casa, colocamos no forno, ou tem no dia do aniversário. Ah, bolo! Então eu já trabalho um pouquinho a compreensão da linguagem, mas estou ensinando a criança a identificar as sílabas iniciais. Partindo para o trabalho de rimas, a gente também pode utilizar essa atividade para identificar as sílabas finais. Lembrando que rima é da vogal da sílaba tônica até a última sílaba. Então, algumas palavras que às vezes pensamos que rimam, elas acabam não sendo rima. Por exemplo, boca rima com oca. Porém, boca não rima com toca, pois o final de toca é oca. A sílaba tônica é diferente. Pense nisso na hora de organizar as palavras para realizar a atividade. Uma questão muito importante quando vamos desenvolver essas atividades de habilidades metafonológicas é sempre preparar as atividades anteriormente, para que não tenhamos uma surpresa no meio das brincadeiras. A próxima atividade é sobre manipulação silábica. Então, manipular significa movimentar as sílabas nas palavras. Temos alguns jogos que podemos utilizar já prontos, por exemplo, o jogo Palavra Secreta é um jogo de manipulação silábica. Compramos ele pronto e realizamos as atividades durante uma brincadeira. Mas também podemos montar brincadeiras de manipulação e realizá-las durante a atividade, durante a terapia. Um exemplo bacana é recortar cartõezinhos de EVA ou pegar bolinhas coloridas, trabalhar na silabação. Então, por exemplo, jacaré, eu coloco um quadradinho diferente para cada sílaba e manipulo esses quadradinhos juntamente com a criança. Então, eu tiro o ré, que sobra, e a criança deverá ser capaz de identificar que sobrou a palavra jaca. Ou eu posso também fazer, essa é uma subtração, mas eu posso fazer a transposição. Então, eu pego a palavra mato, eu inverto, ela vira toma, é uma outra palavra. E assim eu vou desenvolvendo brincadeiras com as crianças acerca da manipulação de sílabas. A partir daí, eu também venho com o trabalho de manipulação fonêmica, que é a manipulação dos sons das letras. Então, por exemplo, a palavra vaca, se eu tirar o v e colocar o f, vai virar faca. É uma outra palavra. E assim eu vou desenvolvendo brincadeiras, bingo, atividades com brinquedos para que a criança vá criando essa consciência acerca da nossa língua. É muito importante, então, sempre lembrarmos que a avaliação é que vai nos dar dados para o planejamento de intervenção, que a minha intervenção deve contemplar as habilidades que estão rebaixadas durante a avaliação e que eu sempre preciso realizar um monitoramento dessa intervenção para que eu consiga observar quais as habilidades estão melhorando, quais as habilidades apresentam mais dificuldades e aí sim eu vou utilizar recursos mais assertivos para o desenvolvimento da criança que eu estou acompanhando. Se você gostou desse vídeo e acha que ele vai beneficiar outras pessoas, indique para os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acessar o sininho para receber as notificações, pois temos vídeos novos toda semana. Ah, e deixe o seu like para que possamos atingir muito mais pessoas e ajudar muito mais crianças com dificuldades no processo do aprendizado de leitura e escrita. Vejo vocês no próximo vídeo.